Olá pessoal, nesse episódio do nosso Direito com Garra, vamos falar tudo sobre inventários. E eu tive o imenso prazer de dividir a mesa com os meus colegas Alana Conte e Carlos Bonamigo e difundir aí informações importantíssimas sobre inventário judicial, extrajudicial, como funciona testamento, as ferramentas de planejamento sucessório, custos do inventário. Então espero que vocês gostem, que vocês se atualizem e se vocês gostarem, compartilhem com aqueles que possam ter interesse e assim nós podemos ajudar mais pessoas. E isso é uma coisa assim, pessoal, puxando ali pro assunto que nós estávamos falando, né, da não surpresa, né, que, vou dar um exemplo aqui, tá? A separação total de bens. As pessoas se casam por esse regime e imaginam que lá no futuro elas não vão o patrimônio vai ser dividido, que elas não serão herdeiras uma da outra. Acho que esse é o caso que mais chega aqui no escritório. Muito comum, toda semana a gente esclarece as pessoas que nos procuram sobre o regime da separação total de bens, que ele divide o patrimônio em vida, segrega em vida, mas não na morte. Em eventual divórcio está protegido, mas em eventual falecimento vai herdar igual. Então, indo ao encontro disso, né, as surpresas, elas são muito comuns, né, junto com a angústia, com a tristeza, daqui a pouco a surpresa de saber que o falecido deixou um testamento e contemplou um herdeiro mais do que o outro. Então, vejam, né, essas surpresas, elas estão presentes nesse momento triste que as pessoas estão ali vivendo e estão passando. E o nosso papel aqui é justamente esse, né, de tranquilizá-las naquilo que for possível, mas nós temos um limitador aqui, né, porque a vida delas, ela corre em paralelo ao processo de inventário e a gente vai aqui tentando fazer, né, a todo tempo esse acolhimento junto com uma entrega de excelência para que a gente gere menos dor de cabeça e menos surpresa àquela família. Então, para esse herdeiro que passa então por essa infelicidade da perda de um ente querido e há interesses patrimoniais envolvidos, quais são os primeiros passos para essa pessoa? Eu acho que o primeiro passo é procurar alguém com expertise nessa área, né? Alguém que entenda no procedimento de inventário, até porque a gente está muito acostumado a falar, processo de inventário. Não necessariamente é um processo, né? O procedimento do inventário ele pode ser judicial ou extrajudicial. E quem vai indo te ajudando a ver qual desses dois procedimentos é o adequado para o teu caso, são justamente pessoas que trabalham com isso, advogados da área de sucessões. A gente está com um caso até agora, o inventário iniciou em 2004. Fará agora 20 anos no ano que vem. Claro, houve um momento que o inventário ficou suspenso, ali alguns meses, às vezes um ano, mas nada muito significativo. O que torna o inventário, né, Lana, duradouro, muitas vezes, são os conflitos, a litigiosidade, a discussão sobre bens que não estão incluídos, o herdeiro recebeu doação enquanto falecido, né, era vivo, então há necessidade de equiparar com quem é um dos outros, ou não há. E assim, uma coisa super importante também, fazendo um gancho aí com o inventário ser judicial ou extrajudicial. Bom, se não houver acordo, vai ser judicial, isso é a primeira coisa. Se os herdeiros, ainda que capazes, maiores, e inexistirem débitos fiscais, que é outro requisito para o inventário extrajudicial, os herdeiros não têm condições de pagar o imposto do inventário, ITCD. Porque no inventário extrajudicial, se presume que vai ser rápido ali, né? 3, 4 meses, avaliação do patrimônio e as coisas vão fluir muito rápido. Eles teriam que antecipar recursos para pagamento de imposto, de taxas. E muitas vezes não é possível e é necessário, então, entrar com uma ação judicial de inventário, pedir alienação para o juiz, expedir um alvará, autorizando a venda de um imóvel, para que depois eles possam, então, converter esse inventário judicial em extrajudicial, se for vantajoso. Porque acaba sendo mais rápido. Então, a necessidade de recursos, ela é importante. Às vezes o falecido só deixa patrimônio imobilizado. E aí? Né? Ou os herdeiros não têm capacidade para antecipar esse recurso, porque não, enfim, não tem condições financeiras, não conseguiram se organizar. Então, isso é super importante destacar também. A gente não tem como, né, Alana, saber naquele momento inicial se o inventário vai ser judicial ou extrajudicial. Não sei quando a família chega a nós e diz, olha, estamos todos de acordo, o patrimônio está aqui, nós temos condições para pagar o imposto. E isso é muito legal, é muito bacana, é o que a gente mais gosta, porque a gente acaba auxiliando muito mais rápido, né?
E as etapas, elas são muito menores, inferiores, assim, o número, né, de etapas comparado ao judicial. Nesse momento, é que há uma geração de valor enorme para o cliente, me parece, porque como nós aqui nos condicionamos a trabalhar com técnicas de mediação, método Harvard de negociação, comunicação não violenta, até quando nós sentimos que há um certo estranhamento entre os herdeiros, é possível conseguir encontrar lugares comuns também para evitar essa demora excessiva dos processos judiciais de inventário. E menos tempo de vida, né, para usufruir do patrimônio que lhes foi deixado, porque afinal o que um pai, uma mãe mais querem, né, ou deveria ser, que os filhos sejam felizes, que eles consigam usufruir daquele patrimônio que foi erigido com tanto esforço. Então, assim, só para fazer um gancho aqui com o que nós estávamos falando também sobre a questão do nossa gestão proativa para minimizar, para reduzir essas etapas e gerar mais alento aí para a vida dos nossos clientes. Uma crítica assim, muito dura que eu tenho até o Poder Judiciário, e não só eu. Ouvi um professor meu falar isso há uns anos atrás e faz muito sentido. O inventário é um processo simplório, né? Há etapas bem desenhadas no código. Nomeação de inventariante, que é a primeira etapa. Claro, daí há uma disputa. Quem vai ser inventariante? Um não concorda, recorre da decisão. Quando há conflito, tudo é um problema, né? Mas as etapas são muito claras. É nomeação de inventariante, apresentação das primeiras declarações, que são os bens deixados, depois a manifestação por parte dos outros herdeiros, tudo estando certo, recolhe se lança esses bens no site da Secretaria da Fazenda do Estado, em que situados os bens, recolhe imposto e acaba o processo. Né? O que vem são as ações incidentais, ações conexas, né, ao inventário, que são ajuizadas durante o inventário, como, por exemplo, até a Lana, eu queria te ouvir um pouco, que a Lana tem bastante experiência nisso também, as ações de reconhecimento de união estável pós-mortem. Né? Ou a família tá ali, de repente, os filhos, e surge uma companheira ou companheiro dizendo que tinha uma união estável com o pai e com a mãe. O que é muito comum também? Aparece um filho, né, que a família não sabia que existia. Então, há situações surpreendentes e há também aquelas questões patrimoniais. Olha, eu recebi do meu pai esse patrimônio em vida, então os outros querem receber mais para compensar. Ações incidentais ao inventário que acabam fazendo com que esse inventário, essa ação tão, desculpem o linguajar tosca, né, que é para ser tão rápida, tão banal em termos assim de etapas, acaba virando um monstro gigante. Né, que não se consegue frear o crescimento porque as ações vão sendo ajuizadas paralelamente para discutir outras questões. Quando a gente fala em planejamento sucessório e patrimonial, cada vez menos, mas aquilo que brota, né, na cabeça das pessoas é holding patrimonial. E a holding patrimonial ela é apenas uma das ferramentas de planejamento sucessório. Eu diria que há várias outras, né? Vou citar testamento, pacto antinupcial. E eu vou explicar daqui a pouquinho rapidamente porque a holding, né, seguros de vida, porque aqueles valores do seguro de vida não vão compor inventário, né, se estipulará o beneficiário e esses valores serão, então, sacados, resgatados pelos herdeiros, e isso não vai ser objeto de incidência de imposto, então é uma forma de planejar. Doação de bens em vida, né, doação em vida é meio redundante, mas se utiliza muito essa expressão, né, quando a pessoa doa seu patrimônio para os filhos, para os parentes, ou para quem quer que seja. E então, assim, a gente escuta muito da holding, até a gente vai ter um episódio, eu tenho aqui no nosso podcast, né, nessa série, que vai ser sobre holding, né, Carlos, que é super interessante e específico. Para quem tá ouvindo, um dos nossos vídeos mais populares aqui no escritório é sobre holding. E, assim, até falando um pouquinho sobre testamento, né, e doação, qual é a principal diferença? Bom, o testamento é o documento através do qual o testador vai elencar, consignar as suas disposições de última vontade, como ele quer que o patrimônio seja dividido no futuro, além de outras disposições que ele também pode se valer. Na doação, eu já vou fazer aquilo. Eu já vou fazer a doação, eu já vou, então, implementar e executar aquilo que eu quero que aconteça. Né? Eu já vou recolher o imposto. No testamento eu não vou recolher imposto, né? Ou porque a pessoa não tem, muitas vezes, capacidade financeira e quer postecipar isso, né? Que os herdeiros lá no futuro recolham esse imposto. Ou porque é uma ferramenta de planejamento muito barata, acessível à maioria
na esmagadora maioria aí da sociedade, né? Basta ter o conhecimento acerca da possibilidade do testamento. Há, inclusive, o testamento particular, que ele é feito, nem é necessário se dirigir até o tabelionato de notas, porque ali há um pequeno custo para a escritura, mas eu posso fazer sem nenhum custo, inclusive o testamento particular. Então, é uma ferramenta de planejamento acessível a toda a sociedade. E, para terem exemplo também, né, o pacto antinupcial é um assunto que está muito em voga. Primeiro, através do regime de bens que eu eleger para o meu casamento, para minha união estável, seria um contrato de convivência, as repercussões lá no direito sucessório vão advir. Por exemplo, separação total de bens. Se eu me separo do meu marido, eu nada recebo, mas se ele morre, eu sou herdeira. Né? Como eu comentei aqui no começo da nossa conversa. Já no regime da comunhão universal, por exemplo. No regime da comunhão universal, eu só tenho direito a metade dos bens do meu marido, que é a minha meação, porém eu não sou herdeira. Então, há várias especificidades de cada regime, e isso já é uma forma de planejamento, embora eu não esteja, talvez, planejando naquele momento, porque eu não sei como é que aquilo vai se acomodar no futuro, o que pode ser evitado através, né, de reuniões com advogados especialistas que vão explicar como funciona cada regime e as suas repercussões. Além disso, no pacto antinupcial hoje, é possível se dispor que o casal ele renuncia à concorrência sucessória. É um assunto que está bem palpitante. Teve o tribunal aqui do Brasil, um dos tribunais acabou de apreciar essa questão e negou a validade dessa cláusula, mas é um assunto que está super em voga. A doutrina está muito, muito, muito favorável, abraçando muito essa possibilidade para o exercício da liberdade das pessoas, né? Poxa, se eu quero me casar e eu tô dizendo que eu não quero concorrer à sucessão, ou seja, se nós tivermos filhos eu não quero receber, por que eu não posso fazer isso? Por que eu posso dispor do meu regime de bens, de como vai ser o destino do meu patrimônio se eu me separo, e não posso fazer isso lá na frente se eu morro? Então isso é algo assim muito... chega a ser cômico, né? Hoje o indivíduo não poder fazê-lo. É uma cultura não plenamente não plenamente vigente, não faz tanto parte da nossa cultura esse uso o respeito e o exercício da liberdade e da vontade. Justamente, é super importante isso, Carlos, que tu comentaste. Se eu tenho herdeiros necessários, que são marido, né, cônjuge, companheiro, filhos ou pais, eu só posso dispor de metade do que eu tenho, né, em testamento. Agora, e posso dispor para quem eu quiser, inclusive para um dos filhos. Eu posso contemplar um filho com mais patrimônio em relação aos outros? Posso. Basta que eu diga ali, isso é super importante, que ele não vai precisar equilibrar o seu quinhão lá no futuro. Que eu quero realmente contemplá-lo de uma forma diferenciada. E o testamento, ele tem essa possibilidade, né, de poder fazer uma doação para asilos. Isso é super comum. A gente prestou um serviço muito bacana por muitos anos para o Asilo Padre Cacique, né, em Porto Alegre, e nós recebíamos diversas demandas do asilo sendo agraciado com bens de testadores, que embora tivessem filhos ou não tivessem parentes, dispunham que o asilo seria contemplado. Né? E é um asilo que, nossa, a gente sabe o quanto precisa e de recursos de apoio. Então, isso é muito legal. A gente vê muito, assim, as pessoas sendo agraciadas, e isso também é um dos motivos que acentua muito o conflito. Digamos, eu tenho 3 filhos, eu acabo contemplando um no testamento, né? Agraciando esse beneficiário e não os outros. Esses outros 2 filhos, muitas vezes, só têm conhecimento disso, muitas vezes, né, sempre, quando o pai não comenta isso em vida, lá no momento do inventário. Né? Nós temos um caso, né, Lana, que está sendo bem complicado, inclusive, de chegar num acordo, porque os filhos estão muito surpresos com essa disposição testamentária do pai. Quanto mais complexa for a atividade empresarial do falecido, mais as chances dele ter buscado algumas saídas pouco comuns de preservação de patrimônio. Ele pode, por exemplo, tranquilamente ter patrimônio no nome de um irmão, com medo de um insucesso empresarial, até para fugir de dívidas ou alguma coisa assim. Com certeza. E isso acaba fazendo... Essas perícias ao longo do processo, essas avaliações, permitem que se faça acordo,
né? Que o acordo advenha muito antes de uma sentença num processo de inventário. Então, a gente também costuma trabalhar muito assim, suspende o inventário, avalia todo o patrimônio e tentamos alocar os quinhões. Porque o que acontece, né, Carlos? A Secretaria da Fazenda de cada um dos estados, né, em que situados os bens, vai fazer uma avaliação de mercado, entre aspas, né? A gente não pode confiar tanto na avaliação de uma Secretaria da Fazenda se nós formos analisar a avaliação de um perito, de um profissional. E essa própria avaliação ela pode ser impugnada. Então, nós vamos precisar de peritos que façam essa impugnação para ajustar esse valor, ou para menos ou para mais. Né? Mas, claro, a avaliação da Fazenda vai ser para fins de pagamento de imposto. Não diz respeito ao valor de mercado. Só que imagina o impacto que isso não tem para a família, essa avaliação que a Fazenda faz. Eles podem acabar fazendo acordos equivocados, partindo daquela premissa de que aquela avaliação ela é verdadeira, ela é fidedigna. Então, assim, gente, eu digo isso, nós dizemos para todos os nossos clientes que têm empresa ou que têm imóveis com valores obscuros, tem que ser feita a avaliação. E preferencialmente com peritos particulares, né? Que vão aceitar de todos os honorários, para todos os gostos e bolsos, né? Ótimos profissionais disponíveis. Não dá para confiar naquilo que a gente não conhece, né? Naquele profissional que a gente, lá no avaliador lá da Secretaria da Fazenda, com os critérios que a gente não sabe quais são. Então, é super importante e isso acaba fomentando o acordo também. O conhecimento pavimenta a possibilidade de um acordo. Há aquele dogma do direito, né? O direito não atende aqueles que dormem. Então, aquele que entrar de maneira despreocupada, vendo o inventariante tocar para frente o inventário, sem se ocupar desses detalhes, ou sem contar com um advogado que possa ajudar ele a cuidar desses detalhes, ele pode ser que passem por cima dele realmente. A gente teve um caso muito curioso, né? E esse, para mim, eu cito até nas minhas aulas, porque realmente é muito emblemático, assim, da possibilidade de anulação da partilha. A família estava ali, né, trabalhando no inventário, o herdeiro morreu e tinha 2 filhos. Como o herdeiro faleceu no inventário judicial, a procuração que ele tinha outorgado, ela perdeu seus efeitos, né? Ele morreu. E o advogado e os herdeiros fizeram um acordo e esse advogado assinou por ele o acordo. Só que ele já tinha falecido, né? Como se ele estivesse compactuando com aquele acordo lado além, né? Então, nós buscamos a anulação dessa partilha. Quem é que buscou essa anulação? Os filhos, né, do falecido, que disseram, não, só um pouquinho, esse acordo aqui é prejudicial para o meu pai. Então, eles entraram com uma ação, nós entramos com uma ação anulatória de partilha e conseguimos anulá-la. Então, esse é um caso quase impensável, né? Mas tem advogados que, enfim, por alguma razão, isso pelo jeito aconteceu. E outro caso, a Lana até comentou, né, que é a investigação de paternidade. Eu descubro lá adiante que eu tenho um possível pai, né, e entro com uma ação investigatória de paternidade, que é feita através da coleta do material genético dos meus irmãos, por exemplo, né, de parentes ali vivos, e se descobre que eu sou filho. Tá, e aí? E o inventário que foi feito? Eu tenho prazo para anular esse inventário, que é de 10 anos, contados de quando? Dessa sentença? Não, lá da morte do pai. Então, vejam, né, direito... É uma discussão ainda, né? É uma discussão, isso tá sendo discutido no STF, né, esse assunto, mas hoje, né, 2023, o entendimento do STJ é o de que os 10 anos contam da morte. Então, de novo, o direito não socorre aos que dormem, né, e muitas vezes, coitada da pessoa, ela não estava dormindo, ela simplesmente soube depois, né. Então, isso é algo também... É curioso tu pensar num prazo de algo que tu sequer conhece, né? Então, como é que eu vou saber que eu tenho um prazo para impugnar alguma coisa, para pleitear a anulação de alguma coisa que eu sequer sei que eu tenho direito, né? Não tô querendo defender nenhuma parte ali da doutrina, mas já meio que defendendo. É difícil tu pensar em contar de um prazo de algo que tu nem sabe, né? Acho que esse vai ser um dos julgamentos mais legais, assim, vamos aguardar o que vem. Ainda que hoje a posição seja essa dos 10 anos, né? A contar da morte, eu ainda tenho uma esperançazinha que em alguns casos seja revisto. O problema é a insegurança jurídica, né? Porque o que acontece... Para os demais herdeiros. Os demais herdeiros, imagina ficarem a vida inteira, pô, mas e se o fulano entrar com a investigação de paternidade? E se ele entrar com a investigação de paternidade? Depois de 20 anos, depois de abre um filho,
Daí refaz. toda a partilha vai ser anulada. Então, assim, eu acho que são dois argumentos muito defensáveis, né? Que seria a segurança jurídica versus a injustiça, né? Que pode ser criada para aquela pessoa que não detinha conhecimento acerca do seu estado de filho. Eu acho que a gente vai conseguir chegar aí no meio termo, né? Prós e contras, vamos aguardar os julgamentos. É.